CNN 360 está de volta com uma entrevista exclusiva com uma mulher que faz história em 216 anos de justiça militar no Brasil. A partir de março do ano que vem, o Superior Tribunal Militar passará a ser presidido pela ministra Maria Elizabeth Rocha. Ela está na corte desde 2007. Ela chegou a ocupar a presidência do tribunal para complementar o mandato do biênio 2013-2015. Só que agora ela assume de forma efetiva. Para repercutir essa eleição, a gente conversa com exclusividade, em primeira mão, primeira entrevista da nova futura presidente do STM. Ministra, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com a senhora, te trazendo aqui no 360. Uma excelente tarde para a senhora. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Débora. Eu que agradeço. É um prazer e uma honra estar aqui diante de você, uma jornalista que eu respeito tanto, e da CNN, que é uma emissora que está acima de qualquer comentário elogioso. Presidente, eu começo então te perguntando sobre a senhora entra, fazendo história. E por que eu estou falando fazendo história? É a primeira e única mulher a passar pelo STM, o Superior Tribunal Militar. É uma espécie de, a gente pode dizer assim, para entender, como se fosse um STF da Justiça Militar. Isso é muito importante. Única mulher a passar por esse cargo, indicada a exercer esse trabalho como ministra e agora também fazendo história como a primeira presidente e agora de forma efetiva. Então vamos lá, eu quero saber, a senhora vai assumir em março, quero saber quais serão então os seus principais projetos, as suas principais linhas de atuação na presidência da Corte. Bem, o principal deles, que nós temos lutado já há alguns anos, é o ingresso da Justiça Militar da União no Conselho Nacional de Justiça. Nós nos submetemos às decisões e resoluções do CNJ, porém não temos assento naquele órgão, que é o órgão de controle externo do Poder Judiciário. Então, é necessário que haja um projeto de emenda constitucional para nos incluir, e esse será um dos objetivos primordiais do meu mandato. Mas eu também quero focar muito e bastante no aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, no aperfeiçoamento da Justiça Militar da União como um todo. Os nossos códigos, eles sofreram algumas revisões, mas ainda são anacrônicos. É preciso que se contemple hoje o direito das minorias, das mulheres sobretudo, dos hipossuficientes. E as Forças Armadas são as instituições estatais que as amparam. As Forças Armadas é que estão junto, atuando com as populações ribeirinhas, com os refugiados venezuelanos. Então, é preciso que haja uma atualização nas nossas leis e é preciso também que nós possamos ingressar no Conselho Nacional de Justiça para que tenhamos voz dentro do Poder Judiciário. Eu vou chamar a Luísa Martins para participar dessa nossa conversa, que viabilizou também essa entrevista. Mas a senhora falou sobre essa importância, de o STM ter um assento no CNJ. A senhora falou que tem que mudar, fazer uma emenda à Constituição. A senhora já tem algum tipo de articulação em relação a isso? Sim. Só para a gente entender em que pé que está. Sim. No meu primeiro mandato, no meu mandato tampão, o senador Romero Jucá apresentou uma emenda para nos incluir no Conselho Nacional de Justiça. Mas como essa emenda não caminhou, ela acabou sendo arquivada. Atualmente, o presidente Joseli Parente, da Aeronáutica, também conseguiu que ela fosse apresentada, uma nova emenda, uma nova PEC. O senador Mourão é quem é o responsável pelo encaminhamento e pela relatoria. E nós, então, agora temos que dar prosseguimento a esse processo, porque o que aconteceu é que a emenda 45 da reforma do Poder Judiciário, nos esqueceu. Esqueceu da justiça mais antiga do Brasil, esqueceu da justiça bicentenária, que foi criada em 1808 por Dom João VI e não em 1964, como alguns incautos costumam
né, dizer. Então, nesse sentido, é preciso que haja um resgate desta ausência, desse absenteísmo, para que o Poder Judiciário se complemente, né, e todos os seus ramos especializados, e a Justiça Militar é um deles, possa, então, ter voz e vez e assento dentro de um órgão tão relevante para o Estado democrático como o CNJ. Luísa. Oi, ministra, uma boa tarde. Muito obrigada por topar dar essa entrevista para a gente. Ministra, eu queria perguntar para a senhora em relação a esse relatório que a gente viu da Polícia Federal, que colocou os militares como participantes aí de uma possível organização criminosa que buscava concretizar um golpe de Estado aqui no país. Eu queria entender a senhora como integrante da cúpula, né, da Justiça Militar, se a senhora entende que isso de alguma forma mancha a imagem das Forças Armadas e como que a senhora vê, inclusive, essa questão dos militares tendo cargos políticos dentro de um governo. Bem, eu acho que nós não podemos comprometer as instituições em razão do desvio dos seus membros, não é? Agora, sem dúvida alguma, política e Forças Armadas é azeite e água, não se mistura. Eu costumo dizer que quando a política entra dentro dos quartéis, a hierarquia e a disciplina sai pela janela. Na verdade, as Forças Armadas, elas são investidas do monopólio da força legítima do Estado. São homens armados e aparelhados pelo Estado para matar ou morrer, sob pena de responder criminalmente, inclusive, se não agirem dessa forma. Então, não é concebível que militares, inclusive militares da ativa, possam se organizar para conspirar contra o Estado democrático. Provavelmente, esses delitos, que ainda são indícios, não é? Está sendo apurado em inquérito, ainda não há uma denúncia formalizada pelo Ministério Público, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que está prevento, não é, para julgar, vamos dizer assim, é a prevenção que nós chamamos, né, e a conexão das causas em razão dos delitos cometidos no 8 de janeiro. Nós, da Justiça Militar, julgaremos, depois de uma sentença transitada em julgado, não é, e se houver condenação, evidentemente, as representações de indignidade e de incompatibilidade para oficialato, se a pena for superior a 2 anos e provavelmente, se houver denúncia e se houver sanção, serão. Né? Mas eu entendo que não se pode responsabilizar as Forças Armadas pela má atuação de algum dos seus homens. As Forças Armadas são instituições de Estado, não é? Que defendem a soberania estatal, que fazem um papel belo junto às populações ribeirinhas e hipossuficientes, aos refugiados, aos vulneráveis, e ela não pode ser, vamos dizer assim, comprometida e nem a sua credibilidade manchada pelo desvio de alguns. É a mesma coisa que querer acusar o Poder Judiciário pela corrupção de alguns magistrados. Existem desvios em todas as instituições. E dentro de um Estado democrático de direito, os desvios são apurados, julgados e punidos. É assim que funciona e é assim que tem que continuar funcionando pelo bem, né, da democracia e do nosso país. Ministra, gostaria de ouvir a sua opinião sobre, a senhora falou, né, dessa prevenção para o Supremo Tribunal Federal julgar esses militares, essa conexão dos crimes, acabou ficando lá para julgamento do STF. Verdade. Qual é a sua opinião, no fim das contas, não legalmente, que a gente sabe que juridicamente está bem amparado, mas o fato deles serem julgados ali junto com os civis, nesse aspecto criminal, a senhora avalia que é melhor ou pior para a justiça, digamos assim, para que justiça seja feita? Eu acho que o Supremo andou bem quando entendeu que deveria ser ele a julgar, até porque o seu regimento interno prevê isso. A própria Corte, o próprio Supremo foi depredado no dia 8 de janeiro e o ministro Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro juiz a atuar na causa. E o nosso Código de Processo Civil e Penal é muito claro quando diz que o primeiro juiz a atuar na causa torna-se prevento para as demais ações. Então, há aí um amparo legal, um amparo processual que não desqualifica absolutamente o Supremo e nem houve
pelo menos a meu ver, uma invasão constitucional de competência. A nós caberá, sim, julgar os crimes militares conexos aos delitos comuns e também, como eu disse, as representações de indignidade para a perda do posto e da patente ao oficialato, se for o caso. Ministra, a gente está sendo discutida agora, eu sei que a senhora é civil, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a senhora é civil. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa discussão desse pacote de reforma fiscal, né? Que discute a questão da reserva dos militares para que um tempo de uma idade mínima, eu não sei se daria, né, se a senhora tem elementos suficientes, mas para avaliar esse tipo de discussão, considerando o que vivem os civis e a situação das Forças Armadas, dos militares, nessa questão de ir para a reserva, que a gente popularmente chama de aposentadoria. É uma situação muito delicada, porque, por exemplo, militares não podem ser velhos, né? Os militares, eles em tese, são soldados, né, que têm que estar e devem estar preparados para o combate. Então, você não pode ter um militar que não consegue mais segurar uma baioneta, né? E a questão de prolongar a permanência do militar na ativa obstaculiza toda a promoção e a carreira dos militares. Eu, por exemplo, digo com toda sinceridade que quando houve a PEC da Bengala, que nós chamamos, e aumentou a idade dos ministros, desembargadores e juízes para permanecerem na ativa no judiciário dos 70 para os 75, eu era presidente na época e fui contra. É claro que todos nós queremos permanecer trabalhando o máximo de tempo possível, porque o trabalho engrandece e porque, quando nós gostamos do que fazemos, é duro se despedir. Mas o problema é que, se a idade hoje se prolongou, as ideias envelhecem. As ideias envelhecem para o magistrado e você tem que dar oportunidade aos jovens, às novas gerações de ascenderem profissionalmente. Eu reconheço que os militares passam para a reserva muito jovens. Meu marido, que é um general, ele é da engenharia, então ele só chegou a general 3 estrelas, ele não é da Armafim. Meu marido passou para a reserva com 54 anos. Ele era um jovem, né? Um jovem, e passou com muita tristeza. Eu posso garantir que todo mundo que está lá trabalhando não quer sair, porque eles gostam da farda, é uma segunda pele que eles vestem, como nós, magistrados, gostamos da toga, né? Mas o problema é que isso pode impactar na carreira e, mais do que isso pode impossibilitar que as novas gerações de pessoas, de jovens, ascendam. E isso me preocupa bastante. Não é? Um judiciário envelhecido, com ideias arcaicas, umas forças armadas onde os soldados não têm mais condições físicas para lutar, isso me preocupa bastante, porque a soberania acaba sendo ameaçada, de uma maneira ou de outra. Luísa. Ministra, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da polícia militar, né? A gente tem visto agora em São Paulo diversos casos de violência policial que motivaram até uma decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal obrigando, né, o uso das câmeras corporais nas fardas. No Rio de Janeiro, a gente tem a expectativa de que o STM julgue dia 18 o caso Guadalupe. De que maneira a senhora acha que a militarização da polícia contribui de fato para a segurança pública? Se esse é o melhor modelo e, se não for, qual seria o melhor modelo na sua avaliação? Eu penso que as polícias militares devem ser militarizadas, né? Me perdoe aqui a redundância. Eu acho que as polícias militares, elas têm que ser submetidas a uma cadeia de comando, a uma hierarquia e disciplina, porque se desvios são cometidos nessa condição, imagina se fossem civis. Agora, a polícia militar é um problema do Estado, não é um problema da União. Acho que são muitos GLOs convocados e acho que acaba havendo uma, perdão
pela má palavra, promiscuidade entre polícias militares e forças armadas atuando como forças de segurança. Esse não é o papel constitucional das Forças Armadas. Não foi para isso que elas foram criadas, não é essa a vontade do constituinte originário. Então, me preocupa muito, né, esse chamamento ostensivo e intenso das Forças Armadas para agirem na segurança pública, né, na medida em que elas estão preparadas para lidar com a letalidade. As polícias não. As polícias têm outro escopo. Eu acho que tudo começa por um aprendizado dentro das academias e por uma política pública efetiva que humanize o papel dos policiais militares, porque eles também têm os seus sofrimentos e as suas mazelas, mas, em contrapartida, muitas vezes exorbitam e cometem arbítrios que são inaceitáveis. Então, tudo é uma questão de prevenção e tudo é uma questão de políticas públicas eficientes que eu acho que não estão sendo adotadas, nem a nível federal, não é? Mas, sobretudo, a nível estadual, de maneira alguma. Muito importante essa fala, ministra, que a senhora essa crítica que a senhora faz sobre o excesso de GLO e sobre essa promiscuidade, né, entre polícia e Forças Armadas, nesse contexto de que cada uma tem uma vocação. É uma declaração muito forte, muito importante que a senhora traz aqui, a nossa futura presidente do STM, Luísa Martins, que viabilizou essa entrevista. Vou te dar a honra de fazer a última pergunta. Vamos lá, ministra, para encerrar a entrevista, eu queria que a senhora comentasse um pouco. A gente viu o protagonismo que os militares ganharam na política, inclusive durante o governo de Jair Bolsonaro, e inclusive trazendo aquela pauta de volta, né, de uma intervenção militar ou até na articulação mesmo de um golpe de Estado, como a gente viu aí nesse relatório da PF. Na sua avaliação, a senhora que está dentro da estrutura da Justiça Militar e agora num cargo de cúpula, né, de chefia, essa é uma avaliação, essa é uma tendência que é comum dentro da estrutura militar ou é um comportamento singular de algumas vozes? Como que isso, essa questão que foi trazida ali pela PF em relação ao golpe de Estado, como que isso ecoa dentro dos próprios quadros das Forças Armadas? Ecoa muito mal, porque os militares são, antes de tudo, legalistas. Né? Eles são submetidos a uma cadeia de comando restrita, né? E a lei, a ordem, a hierarquia, a disciplina são pilares básicos para uma instituição armada funcionar bem. Aqueles que quebram esses paradigmas, eles são apenados e são apenados com rigor. Ao contrário do que dizem que a Justiça Militar, tanto a estadual quanto a federal, é corporativa, é um ledo engano, porque é uma justiça rigorosa, é uma justiça que apena, que sanciona. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma garantista e tenho uma tendência maior para caminhar para o constitucionalismo fraternal, para as soluções, para soluções consensuais, não litigiosas, até para poupar o Estado de uma despesa que muitas vezes poderia ser economizada. Mas, de toda sorte, os militares, e isso ficou provado, o alto comando do Exército, né, o alto comando da Aeronáutica, se negou a participar de qualquer tipo de golpe. E hoje, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são homens retos, são homens probos, são homens que defendem a democracia e que, em hipótese alguma, eu os conheço os três, pessoalmente, admitiriam qualquer tipo de desvio de conduta de militares que intentassem colocar à prova o Estado Democrático de Direito. Eu acho que de tudo isso que nós vivemos, ficou a lição de que a Constituição é um projeto inacabado. A democracia nunca está pronta. Ela tem que ser construída de geração em geração, assim como a Constituição. E nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar alerta para que a história não se repita, nem como farsa e nem como tragédia. Olha, se você chegou agora no 360, eu recomendo você entrar no YouTube e voltar um pouquinho para você pegar desde o começo essa entrevista exclusiva, a primeira entrevista que a presidente eleita do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth,
concede à imprensa foi aqui para nós no CNN 360. Futura presidente faz história, já fez história sendo a primeira e única mulher a assumir um cargo de ministra no STM em 216 anos de história da corte. E agora também a primeira mulher a se tornar presidente efetiva da corte. Ministra, muito obrigada e a gente desejo à senhora uma excelente gestão como presidente do STM. Obrigada pela sua entrevista e obrigada, Luísa, por viabilizá-la. Muito obrigada a você, Débora, a Luísa. É uma honra e um prazer estar aqui. Obrigada, obrigada. A gente dá uma olhadinha assim, sabe por quê? Porque ela está no estúdio aqui comigo, aí às vezes a gente se olha aqui, dá uma olhadinha, mas aqui na tela, que às vezes vocês olham o olhinho indo para cá, mas é porque nós estamos hoje as duas no mesmo estúdio. Obrigada, ministra. Obrigada, Luísa.